Olá pessoal, eu sou o Dr. Luiz Guilherme, eu sou médico psiquiatra e o vídeo de hoje é para responder as dúvidas mais frequentes do psiquiatra e também nas redes sociais. Eu vou responder as dúvidas de pacientes e dúvidas de seguidores que eu imagino que sejam também as suas dúvidas. Roda a vinheta! Sejam muito bem-vindos, eu sou o Dr. Labinas, sou CEO do Instituto Labinas e eu sou médico, sou psiquiatra. E o vídeo de hoje é sobre dúvidas que os pacientes mais têm e que os seguidores mais têm. Eu até deixei algumas aqui anotadas, que dos seguidores, e também eu tenho as que os pacientes mais me perguntam, que eu sei que vão ser de seu interesse, tá bom? Mas antes da gente começar, eu vou pedir para você dar um like já no vídeo, também se inscrever e ative as notificações para que você seja informado quando vierem novos vídeos. Eu coloco vídeos 2 vezes na semana no YouTube e também no IGTV do Instagram, tá bom? Então vamos lá. Eu acho que a primeira dúvida, a que mais me perguntam é: doutor, eu estou em uso de antidepressivos, eu posso beber? Doutor, eu estou em uso de ansiolíticos, eu posso beber? Ou seja, eu posso beber em vigência do uso de medicamentos? A resposta normalmente e principalmente é não. E quais são os motivos da não ingesta de álcool enquanto está tomando o remédio? Vamos lá, a primeira. De modo geral, as pessoas com transtornos mentais, com transtornos psiquiátricos, elas podem estar deprimidas, desanimadas, angustiadas, ou elas podem estar ansiosas. Algumas são mais explosivas, outras são mais irritáveis, outras têm dificuldade de atenção, outras brigam com facilidade. E o que acontece? Quando você ingere o álcool, você deprime, você pode ficar pior o seu quadro depressivo. O álcool na ansiedade, por exemplo, ele até alivia a curto prazo um pouco a ansiedade, mas a longo prazo, a médio e longo prazo, pode gerar dependência nessas pessoas, porque elas começam a fazer o uso com maior frequência, o que era 2 vezes na semana passa a ser 3, 4, 5, para que ela consiga ficar menos ansiosa e aí levar à dependência. Pessoas mais impulsivas, mais irritadas, mais agressivas, que não conseguem se controlar tão bem, quando elas também ingerem álcool, isso aumenta a impulsividade, aumenta os problemas relacionados a isso. Então a gente também pede para evitar. Finalmente, o álcool atrapalha muito na questão de atenção, então pessoas que têm dificuldade de memória, de atenção, de concentração também são prejudicadas. Estou dando exemplo de 4 casos, mas assim, tem N situações em que a gente sabe que o álcool prejudica. Então a primeira coisa é que se você está num quadro psiquiátrico, está em tratamento, evitamos o uso de álcool pela piora do quadro por si só. Outros quadros também, eles têm como álcool um dos seus critérios diagnósticos. Então a pessoa, por exemplo, bipolar ou a pessoa borderline, quando ela ingere álcool, ela tende a ter atos mais impulsivos e compulsivos relacionados a isso. Então gerando catástrofes, gerando consequências dolorosas negativas para ela. Então também não se faz o uso de álcool nessas situações. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, os transtornos mentais, eles são da mente, do cérebro. E quando você ingere uma droga, que é o álcool, que age também no cérebro, você também, por questões químicas, piora o quadro em si. Então não é só comportamental, dos comportamentos e humor relacionado à doença, é a própria interação do álcool com a doença em si. Então também a gente evita. Outra questão, então pela doença. E agora pelos remédios, que é a pergunta inicial. Por que a gente evita? Vários dos medicamentos, eles são metabolizados no fígado. Então existem várias enzimas, que a gente chama de citocromos, entre outros tipos também, que vão quebrando o remédio até o remédio ser eliminado, né? E o álcool também age em várias dessas enzimas. Então quando você toma um remédio e você ingere o álcool, você faz com que o remédio fique mais forte no corpo, ou o remédio diminua a sua concentração no corpo, ou então você potencializa o efeito de um e de outro. A gente sabe que se você toma um medicamento que tem uma concentração, vamos dizer ali, de 50 no corpo, né? Então você tem uma concentração X ali, 50 no corpo. Você toma um remédio e essa concentração vai para 25, e aí você chega no médico e fala: olha, eu tomei o remédio, mas ele não fez efeito.
Poxa, mas não fez efeito porque você ingeriu muito álcool e aí faz com que toda a concentração do remédio fique baixa e o remédio não seja efetivo. Então essa é uma das causas. A outra causa é que também o remédio, o álcool, ele gera lesões hepáticas. Então se você toma um remédio, por exemplo, como a paroxetina, como a fluoxetina, como por exemplo o ácido valproico, a lamotrigina, remédios que também têm uma via metabólica que passa pelo fígado, você pode gerar lesões hepáticas, graves inclusive. Então, também é algo que a gente tem que tomar cuidado. Isso eu estou pensando em metabolização e fígado. Vamos pensar agora em cérebro. Vários dos medicamentos, eles podem, alguns, não necessariamente vários, mas alguns podem causar sono, outros podem causar dificuldades de coordenação, dependendo da dose que você tiver, então tem que tomar cuidado com isso. E aí se você ingere o álcool também gera dificuldade de concentração, de atenção, gera desequilíbrio, gera confusão, então a interação deles piora esse tipo de efeito. Então o álcool não só diminui a eficácia de alguns remédios, ou fazem que os remédios fiquem mais fortes no corpo, como isso também gera efeitos colaterais. Então o álcool pode potencializar efeitos colaterais dos medicamentos. Tá? Então, por conta disso, a gente evita. De modo geral, é claro que todo atendimento é individual, é caso a caso, mas de modo geral a resposta para vocês ter que tomar um remédio tem que ser não. Não, por conta dessas interações todas que eu falei. Ansiolíticos, que aí seria a segunda pergunta, é pior, porque o ansiolítico ele age no mesmo receptor que o álcool. Então, quando você dá o álcool, você potencializa o efeito do ansiolítico, que pode levar inclusive a coma, deficiência respiratória, a pessoa começa a ter dificuldades respiratórias e às vezes ela precisa até ser entubada, dependendo do quanto ela ingeriu de álcool e de medicamento, fora perda de memória, desmaios, entre outras coisas. Então há efeitos colaterais graves na associação de álcool com esses remédios tarja preta. Então não pode ingerir ambos juntos, tá bom? Essa é uma das principais perguntas. A segunda pergunta, muito feita, doutor, quanto tempo eu espero que o remédio comece a fazer efeito? Então, o que acontece? Se você está tratando quadros e que você toma um antidepressivo, ele demora, nas primeiras 2 semanas, talvez não, mas pode até ocorrer melhora. Mas a gente normalmente espera uma melhora um pouco maior a partir de 2 semanas e 4 semanas a 6 semanas, pensando em depressão, a gente já vê uma resposta melhor. Na ansiedade, cerca de 6 a 8 semanas, uma resposta melhor. E aí na ansiedade pode ser a fobia social, a agorafobia, transtorno de pânico. E o toque, a gente espera uma resposta melhor com cerca de 8 semanas. Então a regra, de modo geral, é que a partir de 2 semanas você vê uma melhora e de 4 semanas até 8, 12 semanas você já tem alguma resposta. Doutor, mas essa resposta significa o quê? Fiquei 100%? Muitas vezes não. Muitas vezes você melhora cerca de 50%, 60%, mas não fica 100%. E aí leva à terceira pergunta. O que acontece se na próxima consulta que eu for no psiquiatra para tratamento com antidepressivos, eu apresentar uma melhora, mas essa melhora não for 100%? Qual que é a ideia? De modo geral, a gente tende a aumentar a dosagem do medicamento. Eu explico que a gente aumenta a dose justamente porque faz com que é como se a dose que tivesse muito baixa para deixar a pessoa 100%. Então a gente aumenta essa dosagem até atingir a remissão completa dos sintomas, ou estar 100%, tá? Então por isso que às vezes faz o aumento. Ah, doutor, mas e se eu cheguei na próxima consulta e minha melhora foi muito pequena ou eu não tive melhora? Qual que é a conduta normalmente? A conduta normalmente é suspender e trocar o medicamento por uma de outra classe. Então existem várias classes de antidepressivos e a gente pensa num que não seja da mesma classe, tá? Perfeito? Legal. Então já fizemos 3 perguntas interessantes, agora eu vou para uma 4ª pergunta que é muito, muito importante, assim. Efeitos colaterais dos remédios. Doutor, o que esperar tomando antidepressivos? O que você espera é dor de cabeça, diarreia, insônia ou sonolência excessiva, tremores, dor na barriga, náusea, tontura, sensação de que o pensamento está mais lento e às vezes piora da ansiedade e algumas pessoas relatam ficar um pouco mais deprimidas também.
É possível acontecer? Vai acontecer tudo isso? Normalmente não, e depende do remédio. Há remédios que causam mais efeitos colaterais nessa introdução, paroxetina, por exemplo, a venlafaxina também, mas a fluoxetina, mas há remédios que tendem a causar menos esses efeitos na introdução, como o escitalopram, por exemplo. Então, tudo depende do remédio, mas de modo geral esses efeitos colaterais, eles podem sim ocorrer. Existem vários outros, mas de modo geral esses podem ocorrer. Por quanto tempo? Você pode ter efeitos colaterais, em média, não dura mais do que 2 semanas. As primeiras 2 semanas são mais intensas de efeitos colaterais e após isso eles tendem a melhorar. Esses todos que eu falei anteriormente. O que na prática a gente vê que a pessoa tem 3, 5 dias de efeitos colaterais e isso melhora. Para evitar esses efeitos, normalmente eu, na minha prática clínica, costumo começar com doses mais baixas do remédio e posteriormente eu vou aumentando essa dosagem, tá bom? Então é assim que a gente faz para minimizar os efeitos colaterais da medicação e após 2 semanas eles tendem a melhorar. Mas e se não melhora? Se não melhora, tem que conversar com o seu psiquiatra, porque aí ele vai rever se é ou não para manter o medicamento. Ah, doutor, mas se esses efeitos colaterais que eu tive forem muito intensos, muito fortes, normalmente eu também converso com o paciente e se for realmente de fato muito intolerante e a pessoa disser que não consegue aguardar 2 semanas, eu também troco a linha do medicamento, tá? Então, são efeitos colaterais possíveis. Outra pergunta que normalmente fazem: e a longo prazo, doutor? O que eu posso ter de efeitos colaterais? De modo geral, a longo prazo, o que a gente percebe dependendo do remédio é, às vezes, ganho de peso, pode acontecer. Então, tem que tomar cuidado com qual antidepressivo você está usando. E alguns diminuem a libido. Então a gente sabe que a libido a longo prazo ela também pode diminuir dependendo do remédio, e aí nesse caso tem que conversar com o paciente e ver qual que é a melhor opção. Se é trocar o medicamento, se a pessoa já estiver perto de desmamar o medicamento, de repente se ela quiser deixar, se aquilo incomoda, se não incomoda, se quer dar alguma outra medicação para cortar esse efeito de diminuição de libido. Então tudo depende. De modo geral eu converso com a pessoa, eu vejo o que ela precisa, o quanto está incomodando isso, e aí a gente às vezes troca medicamento se tiver intolerável, tá? Então esses a longo prazo são piores. Aí uma outra pergunta, muito importante: antidepressivo vicia? Resposta é não. Antidepressivo não vicia. E aí a pessoa fala: ah, mas doutor, mentira, porque quando eu fico sem eu passo mal. São coisas diferentes. Para você ser viciado no remédio, você está bem com aquela dose durante muito tempo e a cada período você precisa ficar aumentando para fazer o efeito que fazia antes. Além disso, a pessoa sente a abstinência do remédio e sem o medicamento, depois de vários dias, ela precisa dele com constância. Então, ela fica pensando nele, desejando ele, querendo tomar, numa busca intensa por isso, entre outras coisas. O antidepressivo não causa isso. O antidepressivo faz com que você tenha, dependendo dele, um efeito de retirada. Quando você suspende muito rápido o remédio, ou esquece ele, ou faz um desmame muito rápido, você sente sim a falta do remédio, que é como se fosse a abstinência, mas ela é de curta duração e isso não se prolonga, tá? Isso melhora depois de um tempo. Então, isso não caracteriza como dependência. E outra coisa, tem gente que toma escitalopram 10 mg a vida inteira e não precisa ficar aumentando a dosagem, mostrando que esse caso não é de dependência, é que aquela dose é a dose adequada e a pessoa se mantém. Então, essa é a grande questão. Ela não causa dependência, não tenha medo disso. Remédios que causam dependência tem tarja preta, que são os ansiolíticos, os benzodiazepínicos. Não é o caso dos antidepressivos, tá? Outra pergunta muito frequente relacionada aos antidepressivos. Doutor, antidepressivo, ele gera perda de memória no futuro? Eu posso ter Alzheimer tomando ele? Porque eu já li alguma coisa nesse sentido. Resposta é não. Ele não causa. O estudo que foi feito foi com o Rivotril, que não é um antidepressivo, que é o clonazepam, mas não com os antidepressivos, tá? Pelo contrário, alguns estudos estão mostrando que sintomas de depressão são, já ali por volta dos 30, 40 anos, são sinais precoces de que a pessoa pode estar com Alzheimer. Então, o antidepressivo ele faz a prevenção, ele ajuda inclusive a prevenção da perda cognitiva. Por isso a importância do seu tratamento, tá? Legal. Última pergunta que as pessoas fazem com muita frequência, eu já falei um pouquinho sobre isso, doutor, eu esqueci de tomar o remédio, o que eu faço? E a partir daí eu vou fazer as outras perguntas também relacionadas. Doutor, eu esqueci o que eu faço,
Doutor, eu esqueci de tomar um remédio e passei mal. Como eu melhoro desses sintomas e como eu faço o desmame, como foi uma pergunta que uma seguidora fez aqui para mim. Então vamos lá. Se você esqueceu de tomar o remédio e dependendo do antidepressivo, você ainda pode tomar na hora que você lembrar. A gente evita para remédios que geram muita energia. Então, a bupropiona é um remédio que se você não tomou no horário devido, não passe das 4 horas da tarde para tomar se você lembrar. Mas se for à noite, não toma mais. No dia seguinte você toma normalmente e toma o quê? Toma aquele comprimido. Não precisa tomar 2 comprimidos. Volta ao tratamento normal. Os outros medicamentos, de modo geral, a gente fala para você tomar a hora que você lembrar dele. Então, se você tem que tomar a fluoxetina 8 da manhã e lembrou era 3 da tarde, não tem problema, pode tomar. Eu tomo sertralina 4 da tarde, 6 da tarde, 8 da manhã, lembrei só na hora de dormir. Posso tomar? Pode. Doutor, tomei não esqueci, tomei o remédio à noite, era para eu tomar de manhã. Toma na manhã do dia seguinte? Sim, toma na manhã do dia seguinte. Doutor, o remédio que eu tenho que tomar é para tomar à noite e eu esqueci de tomar à noite, são 8 da manhã, eu tomo o remédio ou não? De modo geral, não. Espera até chegar a noite do dia que você está e aí você toma o remédio, tá? Salvo exceções. Quando você esqueceu de tomar o remédio e no dia seguinte, ou no dia que você já esqueceu de tomar, você tá lá e começou a ter efeitos da retirada dele, dor de cabeça, vertigem, coisa que eu vou falar daqui a pouco, você começou a sentir mal sem o remédio, pode tomar o remédio qualquer hora que for, que entre 15 minutos, 4 horinhas você está melhor. Tem gente que demora mais, 6 horas, mas normalmente tem gente que fala que toma um remédio, 20 minutinhos, 30 minutos já melhora, tá? Então, pode sim fazer isso, combinado? Legal, doutor. Quais são os efeitos da retirada do remédio? O que eu posso sentir? Quando você desmama ou quando você esquece o remédio, você pode ter tudo que você teve na introdução. Dor de cabeça, náusea, vertigem, tontura, sensação de que você quer vomitar, vômitos, diarreia, dor na barriga, tremor, irritabilidade, ansiedade e insônia. Algumas pessoas sentem como se a cabeça estivesse lenta. Parece que ela está vendo o mundo em câmera lenta, as coisas estão passando bem lentamente assim. Então, nesses casos é possível também. Aí você normalmente toma o remédio e se melhora. E eu no desmame, doutor, como é que eu faço o desmame? O desmame não existe uma regra, depende do tempo que você usa o remédio, depende da dose que você está com o remédio, depende de qual remédio que você está, mas a ideia é fazer lentamente. Se mesmo lentamente você começou a ter efeitos, às vezes a gente volta para a dose anterior e faz ainda mais lentamente, reveza a dose alta com uma dose menor, dia sim, dia não, enfim, depende de caso a caso, tá? Perfeito, essas foram as perguntas que são as mais frequentes. Ocasionalmente eu vou fazer vídeos assim de dúvidas e respostas relacionadas a algum tema em específico. Hoje foi de dúvidas e respostas relacionadas aos antidepressivos e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece então de se inscrever no canal, curtir e também comenta sobre as dúvidas que você tem, perguntas que você quer que em algum momento eu responda, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.